Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Hoje nós vamos falar sobre a PEC dos combustíveis. A proposta, que é de autoria do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, autoriza o governo federal, os estados e municípios a reduzir os impostos que incidem sobre o diesel, biodiesel, gás e energia elétrica. Essa é mais uma proposta em tramitação aqui no Congresso Nacional, que estabeleceu como uma das prioridades para esse ano a redução no preço dos combustíveis. E é com o senador Carlos Fávaro que a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Olá, Carla. Sempre um prazer falar com você e todos que nos assistem na TV Senado. Senador, além da questão dos impostos, a proposta também prevê aí a criação de um auxílio diesel e também de um fundo para ampliar o Vale Gás. Explica para a gente como é que é essa proposta, o que ela prevê exatamente. Veja bem, Carla, o assunto sem sombra de dúvida, o preço dos combustíveis no Brasil e também a pandemia são os assuntos mais debatidos pela população. É o que mais aflige a população brasileira nesse momento. E a inércia da política econômica do governo federal, em especial do ministro Paulo Guedes, em debater o assunto, nos traz a obrigação de tratar do tema. Nós temos, como você disse, outras propostas tramitando aqui no Senado e na Câmara, e nós buscamos trazer uma PEC mais ampla, com mais oportunidade de debatermos o tema, aprofundarmos o tema. É importante e relevante a PEC que está lá na Câmara, que trata da autorização à União, Estados e Municípios promoverem a diminuição da alíquota dos impostos sobre o combustível, na medida que puderem e quanto quiserem. É uma autorização que também está abarcada na nossa PEC. Tem o PLP, que tem aqui no Senado a relatoria do senador Jambol Prates, que fala de um fundo de estabilização, porque só uma medida não vai dar conta de resolver. Então, por isso nós fizemos algo mais amplo, sempre com a finalidade de atender o cidadão lá na ponta, principalmente aqueles mais humildes. 17 milhões de brasileiros, por exemplo, muitos deles estão tendo que optar já voltar a fazer sua alimentação, sua comida na lenha, porque não consegue comprar mais um bujão de gás. A insensibilidade, as medidas ortodoxas por conta da equipe do ministro Paulo Guedes, está esquecendo que nós temos que cuidar do povo brasileiro e é por isso que nós estamos propondo essa PEC. Como é que funcionaria, então, essa questão desse auxílio, desse fundo e também a questão dos impostos, ela é autorizativa também, não é isso? Então, uma das medidas que está contemplada na PEC é a autorização para a União, Estados e Municípios. A outra, eu propus que nós levamos no Fundo Social recursos, eu apontei a fonte de recursos, os dividendos da União, acionista da Petrobras, a parte pública, que é dos brasileiros, que teve um lucro recorde, 38% o lucro da Petrobras em 2021. Só para você ter uma ideia, e para a população que nos assiste, que não entende muito dessa área técnica, a média mundial de lucro das petrolíferas mundiais, das grandes, é em torno de 6%. A Petrobras, por conta desse preço tão alto do combustível, tem um lucro de 38%. Então, eu sugiro que esse recurso, que for os brasileiros, o suor dos brasileiros pagando combustível, gasolina a R$ 8,00, diesel a R$ 5,00 o litro, seja revertido num fundo social para estabilizar esses impactos. Mas, também, fontes de recursos para esse fundo, eu sugeri o recurso proveniente da venda de 2 postos de petróleo do pré-sal, que será leiloado em 2022, compõe esse fundo. Porque nós temos que dar origem do recurso para poder fazer estabilidade, para que no período de 2 anos, que é a proposta, nós tenhamos, então, um debate mais amplo sobre reforma tributária, a nova política de preços, de formação de preços da Petrobras, enfim, minimizarmos o impacto diretamente às pessoas, ao brasileiro que está sofrendo com a alta de preço. É possível, senador, calcular o impacto que essas medidas acarretariam nas contas públicas? Porque é uma proposta que tem recebido críticas da equipe econômica do governo federal, porque eles argumentam que haveria uma renúncia fiscal em torno de 100 bilhões de reais. É possível fazer esse cálculo, já que essa medida é autorizativa e cabe a cada ente aí definir quanto que seria? Claro. Em hipótese alguma, eu cometeria alguma irresponsabilidade com a política econômica brasileira. Acontece que kamikaze, o que o ministro Paulo Guedes está fazendo, e de forma pejorativa, eu posso garantir a você, kamikaze é o que ele faz com o povo brasileiro. Deixar 17 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, deixar na política ortodoxa de preferir pagar juro do serviço da dívida com o recurso proveniente
dos dividendos da Petrobras, se deixar por conta dele, ele vai pagar juros da dívida. Nós temos que ter responsabilidade com o cidadão. Então, o tamanho desse impacto fiscal, se é 100 bilhões, e não pode ser 100 bilhões, ou se é 50, ou se é 40, ou se nós não vamos fazer essa política pública, mas vamos fazer aquela política pública, mas sempre pensando no social, é um debate responsável que temos que ter. Agora, não deixar de ter esse compromisso de debatermos soluções para o povo brasileiro é o que eu não vou fazer. É sempre estar debatendo de forma responsável, mas apresentando solução e a fonte de recursos. Senador, como é que estão as negociações em torno dessa PEC? O senhor tem conversado com o presidente do Senado? Houve algum pedido para mexer um pouco nesse texto, para se chegar no meio termo que agrade a equipe econômica e também que se permita que faça essa redução? Eu não posso, eu estou falando, claro, com o presidente Rodrigo Pacheco, sempre muito proativo, equilibrado, como requer esse e todos os outros temas aqui no Congresso Nacional. Eu não posso mais mexer no texto, o texto eu já apresentei. Então, o que nós combinamos, como que deve ser a tramitação? Primeiro, ele vai encaminhar para a CCJ, né? Aí o presidente Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vai designar um relator para começar a tocar e tramitar definitivamente esta PEC. Paralelo a isso, nós temos outras matérias, como já dissemos aqui, que estão tramitando. Por exemplo, o PLP 11, né? Que é o relatoria do senador Jean Paul Prats. Tudo aquilo que puder ser abarcado no PLP, que já venha trazer soluções, que já venha trazer encaminhamentos, quer seja através de emendas, ou quer seja pela relatoria do Jean Paul, nós já vamos votando e já vamos aprovando. E o que precisar de matéria infraconstitucional, portanto, precisa de PEC, aí sim a PEC está tramitando, fica lá no momento certo para aprovar na PEC. Não tem questão de ego, não tem questão de falar assim, vamos aprovar esse meu projeto, ou da Câmara, ou de fulano, ou de ciclano. É o povo brasileiro que precisa de medidas rápidas e emergentes para estabilizar o preço dos combustíveis. Tanto que nós temos apoiamento na nossa PEC de governistas, líder do governo, vice-líder, o senador Flávio Bolsonaro, que por si só diz tudo como tem apoio do governo, temos apoio de oposição e tem apoio de bancadas que são independentes. Portanto, é um conjunto de obras e projetos que vão ser tratados com responsabilidade para cumprir o dever de atender e dar estabilidade ao preço dos combustíveis aos brasileiros. Então, deixa eu ver se eu entendi, senador. É possível, então, colocar na relatoria do senador Jean Paul Prats, que já está um pouco mais adiantada em relação ele é o relator. Em relação ao PLP 11, é possível colocar alguns pontos que estão na PEC nessa proposta? Claro, claro. Quais seriam esses? Por exemplo, a autorização a União, Estados e Municípios a fazer a redução da carga tributária pode ir para o PLP. Ótimo, não precisa tramitar na PEC. Se nós decidirmos que é melhor um fundo de estabilização e não o fundo social que eu propus, pode ser no PLP também. Agora, se passar a questões que precisam ser infraconstitucionais, por exemplo, o teto de gasto com alguma política pública social, aos 40 milhões de brasileiros que usam o transporte coletivo urbano e não aguentam pagar reajuste de tarifa, os R$ 1.200 que propus como um vale diesel aos caminhoneiros autônomos, que muitas vezes pegam um frete no norte do país e vai levar no porto no sul do país, e nesse período que está transportando, sobe lá 10% o preço do combustível e ele toma prejuízo com o frete, trabalhou e toma um prejuízo sem ter culpa nenhuma, precisa de uma estabilidade. Se nós quisermos fazer também o Vale Gás de 100%, do botijão de gás para esses 17 milhões de brasileiros que passam necessidades, e aí então precisa de medida infraconstitucional, está aí a PEC tramitando e nós vamos lá com o relator que for escolhido, debater e aprovar para que nós possamos criar estabilidade com responsabilidade fiscal e também com solução que o povo brasileiro espera. O senhor falou das lideranças que assinaram, dos senadores que assinaram essa proposta, tem lideranças do governo. O que isso sinaliza, senador? Olha, sinaliza uma preocupação. Como disse, hoje, sem sombra de dúvida, os dois temas que mais afligem a população brasileira são a pandemia, a continuidade, essa nova onda da pandemia, que nós temos que estar sempre atentos e buscando medidas que venham conter, e também o preço dos combustíveis. É uma preocupação de todos os brasileiros e de todos os parlamentares. Por isso, o conjunto da obra. Temos 4 propostas, senadores de oposição, situação e independente, tratando de buscar a solução e apresentar ao povo brasileiro. Fiquei muito feliz em poder estar participando desse debate. Senador, a gente está falando de uma situação agora que é para reduzir o preço dos combustíveis, mas a composição desse preço, ela passa por uma questão que é ela é macro, né? Que é a questão do preço de paridade internacional. Com o preço internacional. Exatamente.
O senhor acha que é preciso mexer nisso no futuro? Ou é uma questão momentânea a crise em relação a dólar, enfim, Olha, as oscilações de mercado sempre existiram e faz parte da política pública buscar ter mecanismos que minimizem isso. Por exemplo, nós tivemos, se eu não me engano, 2008 ou 2010, um preço recorde no barril do petróleo internacional. Se eu não me engano, $140. Hoje nem está nesses níveis, mas o impacto nos brasileiros está sendo muito maior. Por quê? Porque não tem uma política econômica voltada a isso. Então, por isso, na nossa proposta é que todo o arcabouço de medidas que nós vamos aprovar, elas terão duração de 2 anos, praticamente 2 anos, até 31 de dezembro de 2023. Período esse que serve para a gente tirar o viés eleitoral, que temos um ano eleitoral, termos tempo para discutir 2 coisas na minha avaliação. Uma reforma tributária mais ampla, que possa reduzir o peso e o impacto dos impostos dos combustíveis. E, segundo, discutir uma política de preço de estabilidade. Não pode ser intervencionista, congelar, como já tivemos no passado e não deu certo, quebrou a Petrobras, mas também não pode ser o livre mercado como está hoje, que é o tamanho da flutuação. Quem sabe nós estabelecemos um fundo estabilizador, num momento de baixa, guarda um pouquinho de recurso do preço do combustível, para o dia que subir muito, a gente poder ir lá no fundo e transferir para a Petrobras sem que passe a impactar na ponta para o cidadão. Mas isso precisa tempo para elaborar, entendeu? E mais uma outra medida, a esperança da IGE, que nesses 2 anos o mercado internacional dos combustíveis, com a retomada do crescimento, saindo da pandemia, ele saia dessa oscilação tão grande e venha a patamares históricos trazendo estabilidade. Um conjunto de ações que em 2 anos podem e devem ser concretizadas após essas medidas emergenciais que estamos apresentando. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento e volte sempre. É uma honra, cara. É sempre muito bom falar com você, como já disse, e com todos que nos assistem na TV Senado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.